Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. Fala galera, contagem regressiva para 2016, penúltimo programa do ano no ar. Vamos que vamos! No programa da semana passada, você acompanhou aqui comigo, no nosso papo, que em um momento de fragilidade que vem passando o setor de distribuição elétrica, a CPFL tem adotado uma postura agressiva, visando fusões e aquisições. E a espanhola Abengoa entrou com um pedido de recuperação judicial em seu país, e que só aqui no Brasil, mais de 4.000 funcionários serão demitidos. Viu também que a WEG será fornecedora de aerogeradores para um complexo eólico no Ceará. Se você ainda não ouviu o nosso programa da semana passada, ele está disponível em nosso site papodeeletricista.com.br. No programa de hoje, temos matérias bastante interessantes. Eu quero destacar algumas delas. Uma companhia chinesa recebeu o aval da ANEEL para assinar contratos de concessão de 2 hidrelétricas no Brasil. A BMW vai abandonar os carros com motor a combustão em 10 anos. O Ministério de Minas e Energia espera acrescentar nos próximos 2 anos 19 gigawatts em capacidade instalada no país. O BNDES emitiu certificado para a Vestas, que agora poderá vender turbinas eólicas financiadas. Como sempre, um breve resumo das principais notícias dessa semana sobre o nosso setor para você. Participação do ouvinte conectado. O Isaac fez o seguinte comentário: crise é o momento em que o dinheiro troca de mão de forma mais agressiva. Inteligente a CPFL em ficar de olho nesse momento de fragilidade e partir para cima das mais fracas. Verdade, Isaac, você tá certo. Na crise o dinheiro não some, nem acaba, né? Os melhores negócios são feitos nesses momentos, ditos difíceis, mas sempre por empresas e pessoas mais preparadas. Feliz em ver tecnologia nacional nos parques eólicos. Creio que o país tenha condições de ser o maior produtor de energia eólica e solar. Esse foi o comentário da Alessandra. Também acredito nisso, Alessandra. Creio, na verdade, que o país tem potencial para isso e muito mais. A Vestas e a GE já sinalizam entradas no nosso mercado com a produção local de equipamentos. Isso é muito bom. Quanto maior a competitividade entre elas, mais benefícios toda a cadeia envolvida ganhará. O Marcelo disse o seguinte: acredito que o futuro esteja nas mãos dos empresários e empreendedores, desde o micro até o grande. Ver uma turma de bilionários preocupados com a energia limpa e em mudar o rumo do planeta é um grande tapa na cara dos governantes. Marcelo, concordo com você e vou além um pouquinho. O principal papel do governo, na minha opinião, é não atrapalhar a sociedade como um todo. Uma empresa privada consegue ser, por vários motivos, muito mais dinâmica, eficiente do que uma empresa pública. Mais ações como essas que vimos na COP21 precisa acontecer, de preferência o quanto antes. Acredito que a maioria de nós sabemos o quanto os produtos chineses fazem parte do nosso dia a dia. Há vários anos, estamos acompanhando as gordas taxas de crescimento do PIB da China. Infelizmente, tal crescimento e tamanha disseminação dos produtos chineses estão sendo pautadas em políticas destrutivas, como o trabalho escravo e a grande contribuição na poluição do planeta, disse o Ricardo. Ricardo, como diz aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. Mesmo assim, eu tenho os meus receios. A China, em outras conferências sobre o clima, nunca havia aceitado um acordo para a redução da emissão de gases poluentes. A COP21 foi a primeira vez que ela estabeleceu uma meta, e até grandiosa. Agora, entre a meta e a execução, existe um abismo de diferença. Muito precisará ser feito para atingir essa meta de 60% de redução. Será que o país está disposto? A Janaína mandou a seguinte mensagem: muito triste a notícia de demissão em massa da Abengoa aqui no Brasil. Além desses inúmeros funcionários que perderam seu emprego, ainda teremos mais um motivo para atrasos na produção da Belo Monte. Será que existe um plano B?
Creio que não, viu, Janaína? O que deverá acontecer é uma ou mais companhias do setor comprar os ativos da Abengua e continuar a implantação dessas linhas de transmissão. O problema é que isso não acontece do dia para a noite. É uma negociação grandiosa, complexa, portanto deve ser feito com cautela. Creio que deverá gerar mais atrasos na conclusão das linhas. Ótima notícia de mais um complexo eólico aqui no Ceará. Gerará emprego e renda para a região. Só não poderá acontecer como em outros complexos pelo Brasil, que já estão prontos e ainda não estão conectados ao sistema. Essas foram as palavras do Gustavo. Como que as coisas são engraçadas, né, Gustavo? A etapa mais complicada é feita pela iniciativa privada e podemos dizer que até de forma brilhante. Um complexo eólico existe altos investimentos. Aí quando chega a hora do governo de levar a linha de transmissão até o empreendimento, aí você já viu, né? Nós estamos aqui na produção fazendo um levantamento de alguns complexos que já estão prontos e ainda sem conexão com o sistema. Eu acredito que nas primeiras edições do ano que vem, nós já devemos falar a respeito e trazer convidados, enfim, saber um pouco mais do porquê esses complexos ainda estão desligados, ainda estão parados sem produzir. Deixe o seu comentário sobre o programa de hoje. Você pode fazer isso pelo nosso site papodeeletricista.com.br, nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter, SoundCloud e Instagram, pelo e-mail contato@papodeeletricista.com.br ou pelo nosso WhatsApp 34 98 440 5322. Conecte-se ao próximo bloco e acompanhe. A Vestas é credenciada pelo BNDES e recebe a certificação de produto local para suas turbinas eólicas. Com isso, poderá vendê-las com financiamento do Banco de Fomento. Sabe qual é a forma mais rápida, prática e descomplicada de ouvir nosso podcast? Através de um agregador de podcast em seu smartphone ou tablet. Se você usa um dispositivo com sistema Android, basta acessar a Google Play, pesquisar por podcast, escolher qualquer um dos aplicativos disponíveis e instalar. Depois de pronto, é só pesquisar por Papo de Eletricista e assinar o nosso programa. Se você usa um dispositivo Apple, basta acessar o aplicativo podcast que já vem instalado, pesquisar e assinar o nosso programa. Toda vez que um novo podcast for ao ar, o seu dispositivo vai baixar e te avisar que já está tudo pronto para você ouvir. Simples, rápido e prático, como tem que ser. Ficou com alguma dúvida? papodeeletricista.com.br/dúvida. Temos vários vídeos para te ajudar. Já conhece nosso perfil no Instagram? Toda semana, novas fotos. instagram.com/papodeeletricista. Curta e comente nossas publicações. Segue a gente lá, instagram.com/papodeeletricista. Você já segue a gente no Facebook? facebook.com/papodeeletricista. Na nossa página, você acompanha os bastidores das gravações, a produção de cada programa e fica sabendo quando um programa vai ao ar. Lá você pode deixar o seu comentário em cada edição e interagir com a galera que curte um papo. facebook.com/papodeeletricista. Já acessou nosso site hoje? papodeeletricista.com.br. Na nossa página, além de acompanhar os programas semanais e as edições especiais, você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso podcast, descobre como participar dos programas, tem acesso a todas as nossas redes sociais e pode entrar em contato com a gente.
No site também é possível assinar nosso programa, acompanhar a agenda dos próximos eventos, cadastrar seu e-mail para receber conteúdos exclusivos e ficar por dentro dos bastidores das gravações. Não perca tempo, acesse agora mesmo papodeeletricista.com.br. Estamos de volta e trazendo as principais notícias para você. Como você já sabe, um breve resumo daquilo que é destaque na imprensa nos últimos 7 dias sobre o nosso setor. Segundo a ANEEL, atrasos e calotes no mercado de energia deixam a Petrobras, até o momento, com R$1 bilhão a receber. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é responsável por centralizar pagamentos e recebimentos a empresas do setor. Estas operações estão paralisadas desde o início de novembro, devido a mais de 100 liminares expedidas pela Justiça a pedido de investidores que tentam evitar novas perdas ocasionadas pela menor geração das hidrelétricas, causados pela seca prolongada. A suspensão de liquidações financeiras e a inadimplência elevada deixaram a estatal com pelo menos R$1 bilhão em créditos a receber. Este valor é composto por 500 milhões referentes a operações de julho a agosto e que ainda não foram pagas, e outros 493 milhões referentes a novembro e que já teve a sua liquidação suspensa. Segundo a Câmara de Comercialização, o recebimento dos valores devidos a empresas é imprescindível, pois podem ocasionar problemas no médio prazo, principalmente para empresas como a Petrobras, que operam térmicas e que precisam fazer frente a obrigações de compra de combustível para a geração de energia. Segundo a ANEEL, outras empresas possuem valores a receber nas operações referentes a setembro. A CEMIG, por exemplo, teria direito a um crédito de R$110 milhões, enquanto a Tractebel poderia receber R$70,5 milhões. Todos esses valores ainda podem aumentar. Agora, no início de dezembro, deveriam ser liquidadas as operações referentes a outubro, mas tal operação já foi suspensa pela Câmara de Comercialização, devido à falta de perspectivas para o fim da guerra judicial. Para tentar acabar com essa guerra, o governo federal autorizou a ANEEL a negociar um acordo com as elétricas, uma compensação financeira para amenizar os prejuízos com a baixa produção das hidrelétricas. No programa da semana que vem, falaremos sobre esse acordo. A BMW vai abandonar os carros com motor a combustão em 10 anos. Com o aumento do rigor das leis antipoluentes, algumas montadoras já estão renunciando à produção de carros com motor a combustão. Algumas apostam em carros 100% elétricos, outras em veículos híbridos. A BMW, reconhecida no mercado europeu como líder de carros elétricos, planeja eletrificar toda a sua linha de veículos em 10 anos. A marca já possui 3 sedãs que foram convertidos em híbridos e outros 2 totalmente elétricos. Segundo a empresa, toda a sua linha de carros de passeio terá alguma configuração híbrida. Já para compensar o peso adicional das baterias, os veículos passarão por uma reengenharia para redução considerável do peso. A nova gama de veículos poderá ser impulsionada por motores elétricos independentes instalados nas rodas e um pequeno motor a gasolina para carregar as baterias e com isso aumentar a autonomia do veículo. O Ministério de Minas e Energia espera acrescentar nos próximos 2 anos 19 gigawatts em capacidade instalada no país. O Brasil deve fechar o ano com um acréscimo na capacidade instalada em torno de 8 gigawatts. Até outubro, foram acrescidos 4,4 gigas ao sistema. Destes, 1,35 vieram das hidrelétricas e outros 1,7 das eólicas. Até o final do ano, a previsão é que outros 3,6 gigawatts sejam concluídos, sendo 2,2 das fontes hídricas e 1,4 das eólicas. A expectativa é que para os próximos 2 anos sejam acrescidos outros 19 gigawatts. Em 2016, o Ministério de Minas e Energia projeta um acréscimo de 8,9 giga ao sistema. A expansão prevista leva em consideração apenas usinas que venderão energia no mercado regulado. As hidrelétricas contribuirão com 5,6 gigawatts, os parques eólicos com 2,9, as termoelétricas com 314 megawatts, sendo
sendo 169 MW de usinas à base de gás natural e 145 de biomassa. Já para o ano de 2017, o governo espera que entrem no sistema outros 9,9 GB, dos quais 1,7 virão da fotovoltaica e 2,7 das eólicas, e outros 4,5 das hidrelétricas. O banco BTG Pactual reduziu sua participação na Equatorial Energia. A Equatorial Energia, controladora de distribuidoras de energia nos estados do Maranhão e Pará, informou no último dia 8 que os fundos geridos pelo banco BTG Pactual venderam parte de sua participação acionária na companhia, ficando com menos de 5% das ações ordinárias, aquelas em que dão direito a voto. Para a Equatorial, a operação não objetiva alterar o controle da companhia e o fundo não tem qualquer objetivo de atingir participação acionária em particular. No mesmo dia do anúncio, às 13h25, horário de Brasília, as ações da Equatorial estavam cotadas a R$ 35,63, registrando uma alta de 0,75%. Já as ações do banco registravam uma queda de 14,7%, sendo negociadas a R$ 14,99. O BTG Pactual vem enfrentando uma crise interna e se desfazendo de ativos desde a prisão do seu ex-presidente, André Esteves, por tentar atrapalhar as investigações da Polícia Federal na Operação Lava Jato. A previsão é que a construção civil encolha mais 5% em 2016, mas já em 2017 deve retomar o crescimento. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, o Sinduscon, 2015 deve fechar com uma queda de 8% no PIB do setor. Para o ano que vem, a previsão é de um recuo de mais 5%. Só é possível enxergar alguma chance de retomada no crescimento a partir de 2017, segundo a entidade. Os principais fatores causadores citados pelo sindicato são crescimento expressivo do desemprego, retração dos investimentos públicos e privados, diminuição da renda e da confiança das famílias e a crise política do país. Para o presidente da entidade, a deterioração do cenário político tem afetado o setor, sendo necessário que haja uma rápida definição para que medidas como o ajuste fiscal sejam implementadas e a estabilidade da economia possa ser retomada. Projetos de energia da Turquia não serão afetados por conflitos com a Rússia. A queda recente de um caça russo, abatido sobre a Síria por militantes turcos, não afetou os projetos de energia que os dois países mantêm, afirmou o presidente da Turquia no sábado passado. A Rússia compra anualmente cerca de $1 bilhão entre alimentos e outros produtos do país, e é o principal fornecedor de energia para a Turquia, em especial o gás, o carvão e o petróleo. Em um acordo orçado em $20 bilhões, a Rússia deverá construir, em solo turco, a primeira estação de energia nuclear. Com a queda do caça, a Rússia impôs sanções comerciais contra a Turquia, incluindo o congelamento de projetos de investimentos e a restrição de importação de alimentos. Entretanto, em discurso, o presidente turco disse aos empresários presentes que ainda não havia sinais de que os problemas iriam afetar os projetos de energia e que também já estava em negociação com o presidente do Catar para a compra de gás adicional. Uma outra opção levantada pelo presidente seria a busca de fontes domésticas de energias renováveis. Tempestades no Pacífico deixam milhares de pessoas sem eletricidade nos Estados Unidos. Tempestades intensas desencadearam deslizamentos de terra e alagamento no nordeste do Oceano Pacífico na quarta-feira, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica e causando a morte de 2 mulheres em um estado norte-americano. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, algumas cidades registraram em apenas 3 dias o volume de chuvas correspondente ao mês de dezembro como um todo. As tempestades abriram crateras em várias estradas, derrubaram postes e torres de transmissão de energia elétrica, causaram transbordamento de rios e fecharam ruas e escolas. Alguns estados já declararam estado de emergência. O BNDES emite certificado para a Vestas, que agora poderá vender turbinas eólicas financiadas.
A Vestas, fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas, recebeu essa semana a certificação de conteúdo local para os seus produtos. A certificação foi emitida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e a partir disso, a empresa poderá vender suas turbinas com o financiamento do banco. Em um de nossos programas passados, nós já anunciamos que a companhia deverá inaugurar ainda este ano, na cidade de Aquirás, no Ceará, a sua fábrica de turbinas. Com investimentos de cerca de 100 milhões de reais, a empresa já possui 286 megawatts em equipamentos negociados e que serão produzidos localmente. Os primeiros aerogeradores já serão entregues em janeiro próximo. Brasil, China e Índia estão juntos em um grupo de países que a Vestas definiu como prioritários, devido ao grande potencial para a energia eólica. Em 2014, a empresa aprovou um plano de investimentos para o nosso país, que envolvia a construção de uma fábrica e o credenciamento junto ao BNDES até o final de 2015, o que está sendo concluído com êxito. Aqui no país, a empresa já possui outros 713 megawatts em turbinas eólicas já instaladas e em plena operação. Para conseguir a renovação de concessões, a Eletrobras deverá, primeiro, pagar as suas dívidas com o governo federal. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a estatal Eletrobras não poderá prorrogar as concessões de suas distribuidoras de energia, atualmente inadimplentes, se não quitar as dívidas. As concessões estão vencidas desde julho. As distribuidoras endividadas atendem aos estados do Amazonas e Piauí. A Eletrobras foi convocada a assinar o contrato de prorrogação até o final desse mês e já está negociando as suas pendências financeiras com a ANEEL. A não renovação dos contratos atrapalhariam as intenções da estatal em vender todas as suas distribuidoras de energia ano que vem, uma proposta que ainda será levada para apreciação e votação em Assembleia de Acionistas no próximo dia 28. Para se ter uma ideia dos prejuízos causados pelas distribuidoras para a estatal, só nos 9 primeiros meses desse ano, a Eletrobras registrou um prejuízo de 4,1 bilhões de reais. Destes, 3,1 bilhões vieram de suas distribuidoras. Nenhuma delas registrou lucro no período. A estatal projetou que seriam necessários investimentos de 18,3 bilhões de reais até 2024 para recuperar as distribuidoras. 3,3 bilhões só em 2016. E mesmo assim, não haveria garantias da recuperação de todas as distribuidoras. A companhia chinesa recebeu o aval da ANEEL para assinar contrato de concessões de hidrelétricas no Brasil. A Companhia das Três Gargantas da China recebeu autorização essa semana da ANEEL para assinar os contratos de concessão das hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, o que deverá ocorrer no dia 30 desse mês. As usinas foram arrematadas em um leilão realizado no dia 25 de novembro. Por elas, serão pagos 13,8 bilhões de reais como bônus de outorga para o governo federal. Juntas, as hidrelétricas têm uma capacidade instalada na ordem de 5.000 megawatts. A Companhia das Três Gargantas da China é uma empresa estatal de energia chinesa, criada em 1993. A empresa foi responsável por construir e hoje administra a hidrelétrica de Três Gargantas, a maior do mundo, inaugurada e em operação desde 94. A companhia é uma das maiores empresas de energia do mundo. Bem, essas foram algumas das notícias de destaque dessa semana em diversas áreas relacionadas ao setor elétrico. Eu espero que você tenha gostado. Você conhece o SoundCloud? É a maior plataforma de visualização e compartilhamento de áudio do planeta. E claro, não poderíamos ficar de fora dessa. Nossos programas estão disponíveis lá. Você pode ouvir, curtir, comentar, compartilhar e baixar qualquer um de nossos podcasts. papodeeletricista.com.br/SoundCloud. Também estamos no Twitter. Acompanhe nossos tweets diários na rede social. Tudo sobre o nosso podcast. Siga papodeeletricista.com.br/Twitter. Tá a fim de participar do nosso programa? Escreva uma mensagem ou grave um áudio e nos envie pelo WhatsApp.
Anote nosso número: 34 98 440 5322. Diga pra gente o que tá achando do programa, comente alguma matéria ou deixe a sua sugestão. Não deixe de participar. 34 98 440 5322. Curte o YouTube? No nosso canal, além de acompanhar nossos podcasts semanais e as edições especiais, você assiste a vídeos exclusivos. Acesse e inscreva-se: papodeeletricista.com.br/YouTube. Podcast Papo de Eletricista. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A você ouvinte que mandou a sua mensagem ou o seu comentário do programa passado, meu muito obrigado. A você que ainda não o fez, aproveite agora a oportunidade, comente este programa. Ficarei muito feliz em ler o seu comentário no próximo programa. Um abraço e até sábado que vem para o nosso último programa desse ano. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.